começo de conversa, mulher pode tudo, ok? Não estou fazendo um vídeo para dizer o que a mulher pode ou não fazer. É que eu sou curiosa e eu quis ir atrás de um contexto histórico para entender de onde vem essa desigualdade de homens e mulheres e o porquê na nossa lei a gente teve momentos ali em que houve a evolução dos direitos da mulher, que antes era vista como um bem do homem e hoje já é vista de igual para igual. Vamos voltar lá na época das cavernas. Vocês têm que pensar que lá na origem do convívio do homem e da mulher, o homem tinha a função de sair para caçar e proteger a família, já a mulher, por sangrar, menstruar e até ter filhos, né, parir, acabava ficando na toca, cuidando dos filhos, cuidando do alimento que o marido dela trazia. Porque se ela sangrasse indo caçar, o cheiro ia chamar os predadores. E aí foi isso que fez a mulher ficar mais reclusa e logo cuidando da sua cria, porque na época não tinha contraceptivo. Então tinham muitos filhos e cuidava deles. Aí vem um insert de curiosidade. Até por isso que vem esse costume aí que tem agora de gente falando que tem que comer placenta. Isso daí é dessa época, tá? As mulheres, elas comiam a placenta para não ficar vestígios de sangue que chamasse os predadores para a toca. E depois que essa família cresceu, que essa família começou a interagir com outras famílias e foi criada a aldeia, minha gata tá no colo, vocês vão ouvir ela miar, tá? E foi criada a aldeia, os costumes de viver em sociedade, em grupo, as crianças, elas eram tuteladas pela aldeia, pelo grupo. Então não era mais uma responsabilidade do pai e da mãe somente, e sim ali do convívio de todos que viviam na aldeia. Logo, o tempo da mulher aumentou para cuidar de outras coisas que não somente os filhos. Então ela começou a ter funções ali dentro da sistemática da aldeia, em que os homens ainda caçavam e protegiam o grupo, mas as mulheres que administravam essa parte interna de alimentação e cuidado, tanto com idosos e pessoas doentes e tudo mais, até os filhos. Aí veio o costume também das mulheres serem escravas, muitas vezes prostitutas. Ah, tá, e por que nessa época, quando tinha aquelas pequenas batalhas, aquelas rivalidades, as mulheres não iam pro campo de batalha? Por que elas não tinham função de proteção e luta? E aí tem até uma cena no seriado Outlander, que a hora que eu assisti eu falei, aí o James, que é o principal, fala que a mulher dele pergunta por que as mulheres não podiam ir pra batalha, e ele falou que é porque a mulher indo pra batalha, a baixa no grupo seria de mais de um. Homem, se morre, a mulher troca e consegue continuar procriando. Já a mulher, como ela é a fonte da vida, se ela morre, não morre só a mulher, morre a possibilidade de nascer novos descendentes. Então a baixa é de mais de um. E foi até nessas batalhas que os homens começaram ou a se ausentar para ir batalhar e até mesmo, na grande maioria, morrer e as mulheres terem que assumir papéis que eles exerciam, principalmente de administração das terras, cuidar da agricultura, cuidar da pecuária, dos animais. Então aí a mulher começou a assumir posturas, posições, funções masculinas até então. Ainda que nessa época, como os homens que saíam mais e lidavam com outros grupos, outras aldeias, outras cidades, outras civilizações, eles que mandavam na política. A mulher, ela começou a assumir essas funções lá atrás, já nessa época, mas ainda submetidas à aprovação do marido. Então, elas não tinham autonomia, elas só exerciam a função porque era necessário e com a autorização, a outorga do seu marido ou do seu pai, se ela não fosse casada, ou seja, de homens. Pra vocês terem ideia, até não muito tempo antes, os imigrantes aqui no Brasil, quando entravam com a família, só o marido, só o pai dessa família precisava do passaporte. Eles entravam, as mulheres e os filhos entravam como bens desse homem. Pois é. As mulheres não podiam nem estudar, então elas não participavam da parte de documentação, logo não tinham acesso a conhecimento, elas eram analfabetas. E aí, como elas começaram a se tornar necessárias nessas posições aí de gestão de grupo e tudo mais, aí iniciou-se alguns movimentos para estruturar, para tirar a mulher como uma propriedade do homem e colocar ela numa posição de igual para igual. E que fase estamos falando aqui? Já da Idade Média.
Média, da transição da escravidão para o feudalismo. Existiam mulheres, inclusive, que viraram senhoras feudais por ausência do seu marido, seja por morte ou porque estava em alguma guerra, alguma batalha. Até mesmo começaram a trabalhar na parte de fabricação têxtil, começaram a ter funções no mercado de trabalho fora da casa, porque quando a gente fala de senhora feudal, a gente ainda está falando de um trabalho doméstico, ali no alcance da propriedade dela. Mas as mulheres começaram a exercer funções fora dali também. A princípio, na indústria têxtil, como fiandeira, tecedeira, elas tinham algumas funções dentro dessas fábricas. Mas como a igreja era uma entidade muito forte na época, e essas mulheres que queriam revolucionar a sistemática eram vistas como heresias, que eram pessoas fora do padrão, fora da curva, aconteceu situações como inquisições, que eram a perseguição dessas mulheres, mulheres que eram curandeiras e usavam ali de produtos naturais para cura, foram consideradas bruxas, queimadas vivas. Então foi uma época que as mulheres começaram a exercer uma posição de maior importância na sociedade, porém também começaram a ser perseguidas por princípios colocados pela igreja. E aí vem um grande marco nessa história toda, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa ali, que aconteceram em paralelo nessas mudanças, que foi quando o trabalho artesanal foi substituído por máquinas, com condições assim para os trabalhadores extremamente precárias. Como o Estado não intervinha nessa relação de trabalho, antes eram contratos de locação do trabalho, não tinha lei trabalhista, não tinha interferência do Estado, as condições eram bem precárias já para homens, e aí as mulheres que assumiam as posições deles quando eles iam para guerra, batalhas e etc., e até como eu falei, na fábrica têxtil elas tiveram uma presença muito grande, o trabalho feminino se tornou um trabalho mais barato. Então as condições eram muito baixas, trabalhava mais de 14 horas de jornada e ainda tinha que dar conta de cuidar dos filhos e ter toda aquela função antiga dentro de casa. Claro, ainda aqui estamos falando de mediante autorização do marido, não tinha autonomia, mas elas começaram a trabalhar mediante um pagamento de um salário baixíssimo. E o que aconteceu quando não tinha uma regulamentação do trabalho que equilibrasse essa situação? O trabalho das mulheres era mais barato e mais árduo, elas trabalhavam por mais tempo, porque era mais barato, conseguia-se fazer jornadas mais longas. A taxa de desemprego dos homens aumentou, porque os proprietários de indústrias, de fábricas, preferiam pagar mais barato, contratar as mulheres e deixar os homens, que eram mais caros, de lado. Aí começou na relação do trabalho ter o que a gente conhece hoje como lei da oferta e da demanda, que desequilibrou essa situação e fez os homens também aceitarem qualquer condição de trabalho. E toda essa situação de exploração levou aos primeiros movimentos feministas, que buscavam uma igualdade entre homens e mulheres, buscavam a igualdade de salário, inclusive, porque elas trabalhavam por mais tempo, recebendo menos do que os homens. E aí a gente fala da mulher como pessoa, não mais como um objeto do homem, né? Um bem do homem, uma propriedade. E aqui a gente já está em 1789, que foi quando começaram as discussões de direitos humanos num geral, não falando especificamente de homem e mulher, mas por essas condições do trabalho ser tão precárias para todos, em âmbito de dignidade humana mesmo, de todo mundo. E aí de pouco em pouco tivemos pessoas, mulheres que começaram a mudar o inteirinho da história. O Fábio vai colocar até na edição para vocês uma linha do tempo que eu consegui na internet para vocês terem noção das mulheres que mudaram toda essa sistemática, mas eu devo citar algumas delas. A começar pela Mary Wollstonecraft, em 1792, em que ela publicou uma obra de reivindicação do direito da mulher. Isso porque a Constituição Francesa não considerava a mulher como cidadão, só os homens. E aqui a gente ainda tá falando de nem direito a frequentar escola, tá? Na mesma época também tivemos a Olympe de Gouges, acho que fala assim, que publicou também uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, em contraproposta à declaração do homem e do cidadão, que tinha sido publicada na época, porque o homem ali era em teor de humanidade. Só que já começou a questionar, por que humanidade vem dos homens, se mulheres também existem? Então ela colocou como uma contraproposta para deixar claro, expresso, que a mulher também é cidadã, e não só subentendido porque está dentro
movimento Homens está dentro de Humanidade. E finalmente, em 1880, que criaram os liceus femininos, as escolas exclusivas para as mulheres, porque até então a frequência era exclusivamente por homens. Não abraçaram as mulheres nessas mesmas escolas, criaram outras só para mulheres. E aí, em 1893, na atual Nova Zelândia, que antes era a zona sul da Austrália, que teve o primeiro direito ao voto no ato eleitoral de 1893. E aí a gente já tá falando de uma evolução dos direitos humanos num todo. Tá, Tabs, mas o que deu esse estopim de igualdade de homens e mulheres? Você tá falando até agora da evolução dos direitos humanos num todo. Nesse desequilíbrio que tá acontecendo entre homens e mulheres, mas os homens ainda estavam numa posição bem exploradas. E aí a gente vem para os grandes movimentos das mulheres efetivamente para criar essa igualdade, que começou em Nova York. Lá de 1908, onde 15 mil mulheres fizeram uma marcha ali protestando. Elas exigiam que tinham pelo menos o mesmo salário do que os homens e também queriam o direito ao voto. E aí essa marcha, lá em 1908, virou o Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos. Aí logo depois, em 1910, teve a Conferência das Mulheres Socialistas Internacional, que aí aconteceu dia 19 de março e virou o Dia Internacional da Mulher. Logo depois, em 25 de março de 1911, teve um incêndio numa grande fábrica em Nova York, em que mais de 600 pessoas tiveram que fugir e dentre elas muitas mulheres foram queimadas vivas nesse incêndio, porque não tinha condições nenhumas de segurança de trabalho. E pensa, todo esse movimento acontecendo no mundo todo, tá? Não tô falando só de Nova York. Estamos falando de movimentos que foram colocando ali a necessidade de regulamentação do trabalho da mulher. E aí foi quando, em 1917, na Rússia, houve uma pressão política para que fosse colocado o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, que foi quando rolou uma grande greve. Não só falavam dessa igualdade de direitos, mas também estava numa situação ali no finalzinho da guerra, então elas queriam uma situação de paz. Foram várias exigências, até que foi conhecido como o Dia do Pão e Paz. E ficou tão conhecido mundialmente que foi aí que começaram a seguir o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, no mundo todo. Nasceu na Rússia, espalhou pela Europa, logo o mundo todo estava respeitando esse dia como um dia da conscientização da luta das mulheres pelos seus direitos. Apesar de que a ONU só reconheceu como um dia oficial mesmo em 1975, mas foi em homenagem a esse grande movimento de 1917. Então aqui a gente já teve uma evolução de dependência da mulher. Ela não tinha autonomia ainda, elas antes dependiam dos seus pais, depois passaram a depender do seu marido e agora a gente está falando numa fase de briga ali com o Estado. Estado, governo, tô falando numa estrutura política num todo. Porque ainda nessa época o Estado era gerenciado, era liderado por homens. Então a gente ainda tá falando de mulheres que, por mais que criassem movimentos muito importantes, saíssem várias decisões não, mas vários atos a seu favor, ainda estavam submetidas à aceitação e à promulgação de homens que estavam no governo. E aí veio a Primeira Guerra Mundial, que mudou completamente tudo. Em 1917 teve a marcha e estava já no interim de uma grande guerra mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Por que eu falo grande marco? Porque homens, maridos e filhos foram convocados para essa guerra e mais uma vez as mulheres foram sobrecarregadas com as funções ali na sociedade, tanto mantendo todo o trajeto que elas estavam caminhando de ter uma função no mercado de trabalho, como para suprir a posição desses homens que foram convocados e que muitos morreram. E aí, de pouco em pouco, elas foram assumindo posições de liderança, seja na parte de gestão agropecuária, seja em fábricas. As mulheres começaram a assumir posições que não dependiam mais diretamente do seu marido. Até participaram da guerra, assim, em fábricas de munições ou enfermeiras, curandeiras para a própria guerra, para o campo de batalha, para cuidar dos homens que iam para a linha de frente. E aí, como as mulheres começaram a ter essa posição de liderança, elas começaram a ter a necessidade de serem respeitadas pelos negociadores, pelos seus empregadores. Então, foi uma situação em que as mulheres estavam em maior volume no mercado de trabalho para impor esse tipo de respeito.
E aí veio a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, reconheceu o trabalho igualitário em todo o planeta, entre homens e mulheres. Nas próprias convenções da OIT, que aconteceram em 1919, logo depois ali da Primeira Guerra, tivemos previsões expressas. Na terceira convenção, por exemplo, eles trouxeram a licença remunerada de 6 meses antes e depois do parto, 2 intervalos para amamentação, porque lembra que eu falei que a mulher continuou cuidando dos filhos e trabalhando. Remuneração digna para sustentar não só a mulher, mas o seu filho também. E a estabilidade durante a gravidez, que a gente tem até hoje. Já na quarta convenção, reconheceu como ilegal o trabalho noturno das mulheres nas indústrias. Aí você fala, nossa, Tabata, mas então não veio igualitário. Lembra que eu falei que a situação estava muito explorada para as mulheres porque era um trabalho mais barato por mais tempo? Essa convenção veio para proteger as mulheres de serem tão exploradas assim pelos seus empregadores, para tornar igualitária essa questão de jornadas. Então, proibiu o trabalho noturno das mulheres. E aí, por fim, numa visão mais mundial, a ONU veio e reconheceu o seguinte texto quanto aos direitos das mulheres, que eu vou ler para vocês. Até peguei uma colinha aqui. Isso em 1975. De acordo com a ONU, são direitos das mulheres: direito à vida, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, direito à privacidade, à saúde e à proteção da saúde, direito a construir relacionamento conjugal e a planejar a sua família, direito de decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política e direito a não ser submetida a tortura e maltrato. Então em 1975 foi a primeira vez que oficializaram, que formalizaram essa igualdade perante aos homens, tirando essa submissão da mulher, essa subordinação, essa necessidade de aprovação do seu marido ou do seu pai, para colocá-la numa posição de igual, de pessoa, com dignidade de pessoa humana, não como um objeto, uma propriedade do homem. Ainda que a gente esteja falando só de uma evolução natural das coisas. Vamos falar da evolução ali, o homem que saía para caçar. E nesse meio tempo que aconteceu muita coisa, da mulher ser tratada como uma propriedade, muitas vezes o homem chegava em casa e descontava a raiva na mulher, por isso que muita mulher sofre com violência doméstica e por isso que a gente tem que regulamentar de fato muitas coisas para punir esse tipo de homem. E aí isso contrasta um pouco com o argumento de alguns homens que as feministas elas levantam muito a bandeira de endeusamento da mulher, que a mulher é autônoma, independente. Gente, não vamos fazer uma salada. Olha na nossa história o porquê que a nossa sistemática é assim, por que a gente precisa de leis para proteger as mulheres, para trazer essa igualdade que já está acontecendo na história. E muitas vezes essas mulheres, e a história que está dizendo, não é a Tabata, muitas vezes essas mulheres criaram essa postura para suprir a ausência do homem, seja porque não tinham um homem provedor, ou porque o homem morreu numa batalha, ou coisa do tipo. Então as mulheres elas despertaram essa autonomia e esse poder para ser tratada como os homens. Então a gentileza, o cavalheirismo do homem ser gentil com uma mulher, não quer dizer que ele está se subordinando, que ele está sendo submisso a essa mulher. Esse cavalheirismo que a gente fala é uma forma de compensar todo o tratamento que foi daqui para trás. É uma forma de você valorizar a função da mulher na sociedade, de trazer um equilíbrio ainda que tardio do que muito aconteceu com as mulheres do nosso passado. E aí eu quero dizer que eu sou feminista, que eu apoio esse tipo de movimento? Não, eu não estou expondo a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, de fato, é que é um movimento natural para encontrar o equilíbrio em que as próprias mulheres, elas saíram de um extremo e acabaram mergulhando em outro até que se encontre um meio termo. A gente está publicando esse vídeo em março de 2024. Dia 7 de março vai ser publicado até um podcast que eu gravei com a Ana Léo, em que a gente conversou sobre isso. Então, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 7 de março, já procura o podcast com a Ana Léo. A gente está falando de um movimento de despertar das mulheres, que as mulheres, elas antes eram totalmente submissas,
submissas. Hoje elas estão vindo numa criação do tipo, você tem que ser independente, você não pode depender de homem, você não pode ser dona de casa, ter seus filhos e cuidar do lar significa que você é submissa. Tem essa pressão do empoderamento e eu acho que agora a gente tá entrando em 2024 numa fase em que as mulheres estão despertando para que elas enxerguem que elas podem ser o que elas quiserem. Elas não tem que ser nem um extremo nem outro. Tudo bem se ela quiser ser do lar e cuidar dos filhos. Isso não a faz submissa e retrógrada. Tudo bem se ela quiser ser autônoma, não casar, não ter filhos. Se ela quiser casar, ter filhos, mas ainda assim ter a sua carreira, tudo bem. Mas é algo que leva tempo. A gente tá falando de uma transformação de 2 séculos. Quantos anos vocês acham que vai demorar ainda para a mulher encontrar o seu equilíbrio? E o equilíbrio é algo muito pessoal. E claro, eu quero saber a sua opinião. Não deixe de colocar aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para mim conhecer você que tá do outro lado da tela. E até saber se você gostou desse novo formato de vídeo, que é uma coisa mais histórica a respeito dos direitos da mulher, da evolução histórica desse direito. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!